Olá, olá! Quem está conosco aqui no nosso podcast Culture-se, seja bem-vindo! E hoje eu estou hollywoodiana, porque o nosso entrevistado, Romualdo Amaral, está aqui com a gente. Você que não conhece, um animador agora que trabalha lá fora do Brasil e saiu daqui de Uberlândia para o resto do mundo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho aqui da minha história com vocês. Gente, para quem não conhece, eu acho que vocês vão ver em alguma das fichas técnicas dos filmes mais assim cobiçados agora, da Marvel e de outras empresas. Fala um pouquinho quem é você, né? Primeiro para todo mundo te conhecer. Então, prazer, né? Meu nome é Romualdo Amaral, eu sou animador e artista de efeitos especiais, trabalhando aí em grandes produções do cinema e de Hollywood como um todo. Tenho aí toda a minha trajetória começando em Uberlândia, sou daqui, nascido, criado aqui, e hoje tenho a honra, né, de ter meu nome aí sendo divulgado aí e nos créditos de grandes produções, como Wicked, né, que foi recentemente indicado ao Oscar, e grandes produções da Marvel, como Capitão América, Admirável Novo Mundo, Thunderbolts, que também estreou recentemente aí nos cinemas, e podendo estar trabalhando aí nessas grandes produções. Gente, é mais do que internacional, né? É mundial, né? Exatamente. Assim, as produções estão tendo grandes reconhecimentos. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. E como é que começou essa caminhada sua, rumo principalmente às artes em geral, né? Como é que o Romualdo entrou nesse mundo? Então, eu sempre fui apaixonado com cinema, sempre respirei cinema, filme como um todo, era minha paixão desde criança. Então, lembro de recortar jornais, revistas, notícias sobre cinema, falar com cinema com todo mundo, e cresci com esse sentimento. Eu me perdi horas e horas nas videolocadoras, conversando sobre filmes com as pessoas. Então, eu sempre tive essa paixão. E aqui eu sempre também tive todo o apoio da minha família com relação aos estudos e tudo mais, mas sempre tive aquela questão, né, tipo assim, preciso ficar em Uberlândia, por enquanto não tenho condições de alçar outros voos. Então, quando eu terminei ali o ensino médio, fui escolher o curso que eu iria cursar, passei na Federal de Uberlândia, cursei Ciência da Computação. E lá eu comecei a ter um primeiro contato ali com a computação gráfica, começando a enxergar a possibilidade de vincular um pouco aí desse meio artístico com a área das exatas, né? Que é esse mundo das exatas que eu estava fazendo parte. Depois que eu formei, eu acho que surgiu muito essa vontade de quero viver isso, quero trabalhar com cinema, falar sobre cinema. Eu tinha vlogs na época, blogs que eu escrevia sobre, e sempre tive essa vontade. Na época, eu cheguei a trabalhar em duas grandes empresas aqui na região, né? Que foi a Uber Telecom e o Martins, e como analista de sistemas, mas a paixão por cinema começou a falar mais alto, preciso disso. E no decorrer da minha trajetória aí, eu tive a oportunidade de aplicar para um mestrado lá fora, nos Estados Unidos, e fazer o meu mestrado em animação 3D e efeitos especiais. Mestrado esse que, claro, tive grandes desafios, né, para concluir minha tese e já começar a fazer um networking aí na indústria, mas que me abriu as portas para esse universo aí de Hollywood. Interessante, né? Pensar como é que houve esse clique, né? Porque entrar nas ciências da computação, para aqueles que estão, né, nas ciências da computação, pensar, abranger esse mercado de exatas para um universo artístico, onde foi esse clique que você percebeu e falou assim, dá para trabalhar com os dois? Eu lembro quando eu estava mais para a reta final do meu curso, eu nunca fui muito fã, assim, da área ali de redes, programação em si. E aí eu tive o contato ali com a computação gráfica, ali dentro do setor de realidade virtual aumentada que tem ali na engenharia elétrica na Federal de Uberlândia. E eu comecei a entender que, tipo, teria como vincular esse meu conhecimento técnico com conhecimento artístico. De alguma forma, eu comecei a procurar conhecer quais eram os softwares que os artistas utilizavam e de que forma eu poderia vincular isso com a minha carreira. E aí eu entendi que esse mundo da animação, o mundo dos efeitos especiais, existem muito dessa parte técnica. Dessa parte que você precisa ter esse conhecimento técnico, um pouco assim na área de exatas. Claro que hoje a minha carreira ela tá praticamente 100% voltado para o lado artístico, não tenho mais tanto contato ali com as exatas, mas eu quis fazer disso da ponte, né? Ser a grande ponte para mim, vincular esse meio das exatas que eu já fazia parte com o meio da arte. E hoje eu consegui, vamos dizer assim, pular a ponte, passar a ponte, atravessei a ponte e estou vivendo agora só essa questão da arte em si. E o clique fez justamente no sentido de querer viver meus sonhos.
E eu acho que também meu corpo começou a dar sinais nas questões, tipo, saúde mental, tipo, você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Então, meu corpo começou a apresentar sinais do que, tipo, tem alguma coisa errada. Eu preciso viver isso, eu preciso viver a realidade que eu sempre sonhei, preciso viver meus sonhos, né? E eu tive também o grande apoio da minha família, dos meus amigos, então tive todo esse suporte e que me ajudou a começar a alcançar esses voos e hoje está colhendo frutos, assim, me sentindo bastante realizado. Ai, que bom. E nessa formação, quando você saiu do Brasil para fazer o mestrado, o que você encontrou lá fora? Né? Porque você falou que teve grandes desafios ali nesse momento. O que você encontrou lá fora? Um universo muito diferente do que você tinha aqui? Com certeza, porque quando eu fui fazer o mestrado, na verdade eu comecei a fazer o mestrado aqui do Brasil, aqui de Uberlândia mesmo. O primeiro ano do mestrado foi à distância. E o mestrado em si, ele não exigia que você já estivesse na área artística. Uhum. Então, o meu primeiro grande desafio foi justamente já entrar de cara nesse meio artístico, entender esse meio artístico, como é que ele funciona, como é que a arte funciona como um todo. Porque eu sempre fui muito metódico na parte de exatas, e de como é que as exatas funcionavam, e de repente você sair do mundo de exatas, que é um mundo certeiro, né, que você tem resultados ali e tudo mais, e ir para um mundo abstrato, que é o mundo da arte, que você vai trabalhar com a mente humana, entender como é que vai ser a visão da audiência, porque filme é arte, como um todo, né? Então, qualquer peça que você vai fazer, qualquer coisa que você vai fazer, para mim vai ter um resultado, para uma outra pessoa vai ter um resultado completamente diferente. Então, entrar nesse universo, entender a arte como um todo, estudar formas diferentes, formas de estudar a anatomia do corpo humano, coisa que eu não tinha feito na área das exatas. Muito distante, exatamente. Né? Entender esse processo, começar... Eu não tive o dom do desenho. Muita gente me questionava, tipo, para você ser animador, você precisa ser desenhista? Eu falo assim, se você quiser ser um animador 2D, sim, mas no 3D não precisava. E eu já tinha essa propensão aí pro mundo do 3D, justamente porque o 3D envolvia um pouco mais das exatas, envolvendo esse processo criativo. Então, ali no começo do meu mestrado, eu de cara já bati de frente com o mundo da arte. Um mundo que eu não naquele momento era novidade para mim. Então, para mim, assim, eu comecei a vislumbrar muita coisa e comecei a enxergar, tipo... Poxa vida, realmente é isso que eu quero. Eu quero respirar esse universo, entender a arte como um todo. E não ficar apenas ali no mundinho da matemática, das exatas como um todo. E aí, começando nesse universo profissional, né? Hoje você tem já uma carreira muito consolidada, mas como foi o início dessa carreira? Porque aí você falou da formação, eu entrei em contato com o mundo da arte. Como é que você começou a trabalhar esse processo de eu entrei numa empresa para fazer né, animação? Então, quando eu entrei no mestrado e aí eu fui fazer as matérias presenciais, que aí foi quando eu mudei para os Estados Unidos para estudar lá na Academy of Art University de São Francisco, eu comecei a ter contato com diversos outros artistas. Então, comecei a entender como é que funcionava o workflow, né? O processo criativo. Que não é simplesmente quero fazer um filme. Eu preciso entender como é que é o processo de pré-produção da criação de um filme, processo de produção, pós-produção como um todo. E ali no mestrado, sempre me entendi que eu não queria ser apenas o animador. Eu sempre queria ser a pessoa envolvida no processo criativo como um todo. Que é basicamente, eu queria ser o diretor. O diretor da produção em si, ou então o que eles chamam de generalista, que é basicamente a pessoa que sabe um pouquinho de cada coisa, que não tem um domínio específico sobre uma ferramenta específica, mas ele entende e ele vai conseguir passar para frente o que ele quer daquele artista. Ele vai alinhavar os pedaços, né, do processo. E ali no meu mestrado, quando eu comecei a fazer as matérias, eu me descobri como esse tipo de artista. E foi um desafio muito grande, porque a minha universidade na época estava com uma política, tipo assim, não vamos querer esse tipo de artista agora. A gente quer um artista que seja focado. Se você for um animador, vai focar só em animação. Se você for uma pessoa que vai fazer textura e iluminação, vai focar só em textura e iluminação. Se você vai ser um modelador 3D, só modelagem 3D. Só que eu queria viver esse processo todo. Todas essas matérias, né? E graças a eu sempre fui uma pessoa muito perseverante, e quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu quero aquilo e ponto, né? E aí eu consegui provar para os meus... meu orientador me ajudou muito na época, que eu era capaz, sim, de fazer meu primeiro curta, que é o Steve Sketch, e que se eu tivesse as ferramentas necessárias e pessoas para me ajudar, eu iria conseguir fazer a minha tese de mestrado, que seria meu curta, eu iria conseguir entregar esse curta
o resultado final, ou seja, eu iria conseguir ser diretor de uma animação 3D, eu ia conseguir ser o animador, estaria feliz e eu conseguir os resultados que eu queria. E aí a universidade, vamos dizer assim, me deu apoio. Na época, eles escolheram 2 projetos para ter os projetos que fala que era o trabalho de equipe com outros alunos. O meu foi um dos escolhidos e teve um outro projeto na época. E aí, o meu filme em si que eu estava dirigindo começou a ser distribuído partes dele em outras matérias de trabalhos em equipe. Então, eu tive uma equipe, um estudante que estava focado em ser modelador 3D, em trabalhar no 3D comigo, fazendo a modelagem dos meus personagens, dos meus objetos. Eu tive outros animadores, incluindo algumas cenas que eu animei, fazendo toda a parte da animação, porque o curta tem quase 3, 4 minutos de filme, mais ou menos. Então, eu precisei de uma equipe aí de pelo menos uns 10, 12 animadores para trabalhar comigo. E no total, a equipe em si foi quase 100 pessoas. Consegui fazer isso e consegui provar para a universidade que eles ficaram com receio de eu não conseguir terminar, né? Uhum. Consegui terminar com sucesso a produção no tempo que eu tinha. E isso de cara já me abriu as portas para o universo de Hollywood, porque comecei a aplicar nesse processo a própria universidade para os alunos que estavam finalizando o curso. Eles fazem aquelas feiras profissionais, né? Convidar outros estúdios, os grandes estúdios, ou festivais, para ir à universidade para conhecer esses novos profissionais que estavam ingressando no mercado. Esses novos profissionais começar a fazer os networkings, fazer esse contato de relacionamento com as pessoas. E logo que eu finalizei meu mestrado, eu já de cara recebi a oportunidade já para ir trabalhar na Marvel. Então a Marvel já bateu na minha porta, temos um projeto, você quer? Topo na hora, assim. Desafio, mais uma vez. Desafio aceito, né? E foi muito interessante porque foi assim, era uma quinta-feira à noite quando eu recebi o e-mail do pessoal da Marvel e eu tava em São Francisco, que é a costa ali do Oceano Pacífico dos Estados Unidos. Eles viraram pra mim e falaram assim, a gente tem uma vaga pra você, mas você precisa estar segunda-feira de manhã em Atlanta. Nossa, do outro lado. Que era do outro lado do país. E assim, ok, eu peguei minhas coisas, pus na mochila e tô indo realizar meus sonhos, né? E ali de cara, eu já abracei, né, esse projeto, já cheguei, na época eu não sabia qual projeto que era, que acabou, depois fui descobrir só lá no dia, que foi Falcão Soldado Invernal, que na época estava sendo considerado o primeiro projeto pós esse universo de Vingadores Ultimato, né, da Marvel em si. Então tava uma expectativa muito grande por cima disso tudo. E já fui trabalhar dentro dos estúdios onde estava sendo gravados os projetos. Então, ali estava sendo gravado Falcão, Soldado Invernal, WandaVision na época, Esquadrão Suicida, que era do universo da DC, e a primeira temporada da série Loki. E ali eu já caí de cara no universo que eu sempre sonhei, que eu lá do fã, sempre falava por alto, né? E a partir dali, minha carreira deslanchou, vamos dizer assim. Aí comecei a ter grandes oportunidades. Ai, que ótimo. Uma história muito, muito referencial. E como é que funciona a animação? Você falou, né? Tem vários grupos de trabalho. Sim. Mas como é que é o processo? Que começa e termina um filme, como você falou, tem algumas etapas de pré-produção, a produção e a finalização do filme. Mas como funciona dentro da sua área? Então, dentro da minha área, a animação... Hoje, eu trabalho com animação 3D, mas eu estou trabalhando para filmes live action. Eu não estou trabalhando diretamente em produções de animação, como, por exemplo, Toy Story da vida, ou Divertidamente, que teve recentemente a continuação. Eu trabalho mais para as produções de live action. Então, tem um workflow, um processo criativo um pouco diferente. Mas quando a gente para pensar na animação como um todo, a animação, basicamente, é o processo de você dar vida para algo inanimado. E as técnicas de animação, elas surgiram lá no começo do século X, século XX, ali com a turma do Walt Disney e Companhia Limitada, que eles começaram a desenvolver os princípios que a gente chama 12 princípios da animação. E a partir do momento que você sabe aplicar esses 12 princípios da animação, aí você pode já começar a pensar de que forma eu quero apresentar essa animação. Vou apresentar essa animação através de um 2D, através de um 3D, através de um stop motion, que são diferentes técnicas, mas a base é a mesma. A base, que é os 12 princípios, que é a sua capacidade de dar vida para algo e enganar o olho daquela audiência, para aquela audiência acreditar que aquilo realmente existe. E aí, agora falando assim, eu não consigo entrar tanto no mérito
do 2D ou do stop motion. Claro que tem o processo de pré-produção, que é bem parecido para ambos, que é você ter o storyboards, você ter história, você tem um roteiro, você vai criando ali as histórias quadro a quadro, como se fosse uma história em quadrinhos. E aí você começa, a partir daquele momento que você já fechou sua história, que aí sim você vai passar para o processo de animação. No ambiente da animação 3D, é basicamente a mesma coisa. Normalmente os estúdios eles precisam ter as histórias já fechadas e preparadas já no storyboard, que é histórias em quadrinhos, para saber de fato que está funcionando. Porque o processo de animação é um processo longo, demorado. Tem filmes aí, por exemplo, Frozen, que levou 6 anos em produção. Então, é um processo oneroso e demorado. E aí, a partir do momento que você está ali trabalhando na pré-produção, você trabalhou o roteiro, storyboard e tudo mais, vai entrar várias pequenas equipes. Vai entrar a equipe ali do design de produção, que vai criar todo o design do personagem, como é que aquele personagem vai se movimentar em cena, ou como é que vai ser a cor, textura, como é que vai ser o design em si, como é que vai ser a concepção de arte daquele personagem, naquele ambiente em volta dele, que tipo de efeitos que eu tô planejando ter, quando você para pra pensar ali no Divertidamente, que o personagem, sei lá, o personagem do Raiva tem um fogo na cabeça. Como é que aquele fogo vai se movimentar e tudo mais, quando ele fica muita raiva, coisa assim, né? Então tem todo esse processo de criação da concepção da arte do personagem, da história como um todo. E a partir daquele momento que você já fechou aquele processo, tá tudo aprovado, a história fechada e tudo mais, aí a gente pula pro mundo do 3D. Que aí vai entrar os artistas que a gente chama de modeladores 3D. Esses artistas, eles vão fazer a modelagem dos ambientes, vai fazer a modelagem dos personagens. Logo em seguida, a gente passa para os criadores de controladores, que a gente chama de rigging em inglês, que é basicamente criar os controles para que o animador consiga dar vida. Então, ele vai criar todos os controles, sei lá, o movimento do olho, o jeito que o olho vai fechar, abrir, a boca, o movimento das mãos. Um dedo, por exemplo, costuma ter 4 peças de controle para o animador conseguir movimentar o dedo de maneira dinâmica na cena. Que é aquelas roupas que a gente vê um monte de pontinhos? Aquilo lá é mais motion capture, que eles falam, que é captura de movimento. Que aquilo lá é mais levado pro live action, para replicar aqueles movimentos em tela durante a produção em si. Mas normalmente nesse mundo do 3D, da animação 3D como um todo, eles não usam isso, essa técnica. O animador em si, ele vai, de fato, dar a vida do zero. Não costuma usar essas roupas, não. Mas os controladores é basicamente, se eu tenho a mão aqui, eles criam, sei lá, 4 anéis aqui no dedo. E aí, esse anel, ele vai fazer girar, movimentar, só essa pontinha do dedo. Esse outro anel, essa parte da junta, e vai. Aí vai estendendo. Aí depois chega na mão, aí consegue fazer o movimento da mão. Chega no cotovelo, vai fazer o movimento do cotovelo. Aí chega no ombro, o movimento do ombro. E aí, você para pra pensar assim, tô falando de um objeto, de um personagem que é humano. Mas imagine um personagem que é um monstro. Com 10 exatamente, diferentes controladores. Às vezes tem um rabo, o rabo tem vários joints, que a gente fala, vários pontos de conversão ali. Então a gente tem esse artista, que normalmente é um artista muito técnico, precisa saber muita coisa de programação, muita coisa assim que facilitou para mim, justamente de ter vindo do mundo das exatas da computação, entender como é que funcionava um pouco aí desse processo. E aí depois o animador, ele entra em ação. O animador, eu gosto de falar que o animador é um ator. Ele basicamente, ele não tá na frente da câmera, se gravando ou atuando e tudo mais, mas ele tá dando atuação para um personagem que não existe. Então ele tá dando vida. E uma das coisas que eu adoro ver, e eu fiz muito isso na época do meu mestrado, é que eu precisava me gravar referência. Então, tipo assim, como é que o personagem ia gravar a cena? Eu tinha que me gravar para eu entender como é que o meu corpo ia se movimentar em determinado cena, ou movimento, ação, ou coisa assim. Para você reproduzir depois. Para reproduzir depois. Entender aquele movimento, aplicando sempre os 12 princípios da animação. O animador finalizou esse processo, aí vai entrar os times de finalização de pós-produção, que é o time ali que vai preocupar com a textura e iluminação da cena em si. Cada textura ali, você vê a textura da pele, textura da roupa. Nossa roupa, por exemplo, o algodão tem um tipo de textura diferente, nossa pele tem uma textura diferente. Às vezes tem cabelo. Então vai entrar o artista que vai desenvolver toda essa parte. Sei lá, o personagem tem um cabelo longo, a Elsa de Frozen, quando ela movimenta, então o cabelo tem que ser fluido, né? Às vezes aquilo lá é um efeito especial de simulação que o pessoal faz, não necessariamente animação. Então vai entrar toda essa equipe de textura e iluminação, e vai entrar também a equipe que vai fazer os outros tipos de efeitos, seja uma fumaça, um fogo, uma água em movimento. E depois vai vir um outro artista, que é o artista de composição, para juntar tudo isso, tudo junto. E aí a gente colocou todas as peças juntos,
vai fazer a produção final. Aí vai entrar também a equipe de som. Eu gosto de falar que um filme, independentemente se ele é animação, um filme como um todo, a produção, a parte visual é só 50%. Porque os outros 50% é som. Então, aí já é um outro departamento que eu não faço parte, mas eu gosto de falar que o som é a alma do projeto como um todo. Você pode ter a melhor animação possível, mas se a produção não tiver um som bem feito, uma trilha sonora, uma edição de som bem feita, com uma história bem feita, não adiantou nada o resto da produção. Então, eu gosto de falar que 50% é aquilo, os outros 50% é um outro departamento que não é muito a minha área. Mas a animação, basicamente, é o workflow hoje de que ela funciona, né? E no meu mundo hoje do live action, a diferença desse processo, porque aí eu trabalho em produções que requer muitos efeitos especiais. Hoje os estúdios precisam se preparar para entender, tipo assim, realmente, que efeito especial que a gente vai usar, como é que a gente vai usar, de que forma esse efeito especial vai fazer parte para contar aquela história. Aquele efeito é realmente necessário? Porque a parte de efeitos especiais é a parte mais onerosa. Custo de software, custo de profissional é muito caro para os estúdios. Então, os estúdios eles precisam saber, de fato, quais são os tipos de efeitos especiais que eles vão ter, ou mesmo adicionando a animação. Então, quando a gente recebe um projeto que vai ter efeitos especiais, normalmente a gente recebe o script, a gente recebe também algumas cenas com storyboards, e aí a gente começa a pré-visualizar esse processo. A gente começa a dar uma animação simples, como é que vai ser o movimento de câmera para ajudar o diretor de fotografia a entender como é que essa câmera vai movimentar de um lado A para um lado B. Se vai ser um movimento de explosão, se a câmera vai estar alocada num carro e o carro vai estar capotando e tudo mais. E eles precisam saber tudo isso. Saber, por exemplo, qual que é a velocidade que o personagem tem que andar em cena para a câmera ter justamente aquela mesma velocidade. Qual que é o tipo de lente que vai ser utilizada ali naquele processo, se vai mudar o zoom ou não da lente. Então, tem vários elementos ali por trás para ajudar a preparar essa equipe, porque se eu estiver gravando um filme que requer muitos efeitos especiais e estiver lá no dia da gravação e não tiver todas as informações previamente aprovadas pelo estúdio e tudo mais, o diretor vai chegar lá e vai estar totalmente perdido. O diretor de fotografia não sabe aonde que o ator de fato vai ter que se posicionar, se de fato isso no final vai dar certo. Exatamente. E aí, às vezes, eles vão ter que gravar de novo a mesma cena, várias vezes com o ator. O custo do ator normalmente é muito, muito caro para o estúdio ter o ator ali à disposição full time, vamos dizer assim. E ainda com e dublê, a agenda, né? Exatamente. Então, precisa ter todo esse processo de preparação antes, que aí a gente chama de pré-visualização. Aí, uma vez que passou para... Ok, vamos gravar. Estão gravando, aí já começa a entrar um outro time, que normalmente... as duas etapas que eu hoje eu mais atuo, que é pré-visualização e pós-visualização. Começo a receber todo esse material, e aí eu começo a integrar esses elementos de efeitos especiais no meio. Seja, por exemplo, no Stranger Things, o ator, ele lutava numa tela verde contra objetos que não existiam, e eu adicionava esses objetos. Eu adicionava esses monstros atacando ele, e como é que esses monstros iam se portar, da onde que estava vindo, como é que estava funcionando tudo isso. No próprio Wicked, a Elphaba interagindo com os macacos. Os macacos não existiam no mundo ali no dia da gravação, né? Então eu coloquei os macacos ali depois. Como é que esses macacos iriam interagir em cena, e se estava funcionando ou não. Porque aí, nesse processo todo, a edição sempre está ali trabalhando. Trabalhando muito para provar que, realmente, fechamos, está funcionando, a história funcionou, consegui contar a história, o efeito especial é isso que eu quero, o diretor gostou desse tipo de efeito que a gente está fazendo. Então, a gente passa para a parte de finalização dos efeitos, que aí é a parte mais demorada. Que aí, tipo, uma animação, por exemplo, um único personagem, sei lá, 2 segundos de tela, às vezes o animador vai demorar 2, 3 semanas para fazer. Porque é bem detalhista. É bem delicado, e às vezes requer efeitos especiais que requer muitos cálculos para você conseguir aquele resultado final, sei lá, um fogo, uma onda, uma água, um movimento, um tornado. Tem muito cálculo matemático por trás, que esses artistas normalmente precisam saber muito de exatas. Eu até lembro que, numa informação do Interestelar, lembra que quando eles entram dentro do buraco negro, que eles falaram que aquela cena, acho que ela tem 5 segundos de cena, demorou acho que quase 2 anos. Exatamente. Para fazê-la, renderizar ela, conseguir fazer ela naquela época, principalmente, porque os computadores não tinham a potência que tem hoje. Mas hoje tem cenas que eles vão renderizar que o computador demora 14, 15 dias ali. E aí imagine só
você renderizou e o resultado não ficou de acordo com como o estúdio queria ou o que o diretor queria. E vai ter que refazer todo aquele processo. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro envolvido, é muita coisa. Então precisa ter toda uma preparação para conseguir os resultados que eles querem. E você acredita que quem assiste esses filmes, eles conseguem ver a possibilidade desse trabalho todo com o trabalho do animador? Mas como é que você acha que eles veem isso? Que assim, nossa, é um fogo, saiu um fogo, acabou. Ah, não, é igual a Elsa, tem um gelo que se movimenta. Quando você está trabalhando ali, o que você costuma pensar no que as pessoas vão conseguir ver a partir desses filmes lá atrás? Na tela, né? Vendo na tela. Hoje eu tenho claramente a certeza que as pessoas não sabem realmente o trabalho que tá por trás. Muita gente até questiona, né? Por exemplo, os filmes da Marvel que costumam ter cena pós-créditos. Nossa, eu vou ter que esperar esses 10 minutos de crédito passar e pra ver a cena. E às vezes as pessoas nem ligam, né? Pros nomes que estão ali. Sai andando, né? Exatamente. Porque requer muitos artistas, muitas pessoas por trás. As produções costumam ter de 5 a 10 mil pessoas envolvidas numa produção. Aqueles créditos lá, às vezes é só 50%, 40% da equipe inteira que trabalhou no filme. Então, as pessoas não têm a noção de como é, né? Às vezes o pessoal até critica, né? O pessoal usou muito na internet, tipo Stranger Things, que a última temporada saiu em 2022. Agora que vai estrear a nova. E aí o pessoal fala, nossa, os atores vão estar velhos. E é muito tempo. Não é questão de ser muito tempo. É porque é um processo difícil, demorado, oneroso, e que requer muitas cabeças para fazer aquele resultado acontecer. E até é interessante porque quando nós filmamos um filme que teria uma cena de 2 minutos, a gente demora, por exemplo, 2 dias para fazer. Isso só na fase de filmagem. Exatamente. Imagina numa pós-produção com todos os efeitos especiais, animação e tudo, e chegar no filme e a gente conseguir ver uma coisa que a gente brinca e fala assim, nossa, aquele filme tá muito mentiroso. Porque realmente não casou em alguma dessas etapas com aquela filmagem. Então, tem que ter o cuidado anterior para que quando chegue o produto final, você fala, cara, parece até que é de verdade. Exatamente. Uma das coisas que eu gosto de brincar muito, eu aprendi isso, porque logo que eu mudei para Los Angeles e comecei a trabalhar já com a Disney, fui trabalhar em outros grandes projetos. Na época eu estava em Stranger Things, o Lilo Crocodilo, o Harold e outros filmes. Eu resolvi voltar para a universidade, fui fazer um curso de certificação de direção de cinema pela UCLA, a UCLA, que é a Universidade da Califórnia. E uma das coisas que eu escutei e que hoje eu carrego para mim é nunca deixe para a pós-produção o que você pode fazer na produção. E é justamente disso, porque às vezes o pessoal tá gravando e fala, depois eu corrijo na pós. Mas às vezes corrigir na pós não vai ter o mesmo resultado para enganar aquela audiência, enganar aquele público. E quando você tá indo preparado ali pra produção, pra já, tipo assim, ok, vou usar efeitos especiais pra corrigir qualquer coisa, mas eu já estou na produção, já ciente de que eu vou usar, você já vai estar preparado. Então, talvez o diretor de fotografia já vai gravar aquela cena esperando que vai adicionar alguma coisa ali. Então, o movimento em si da câmera, o posicionamento do personagem, o tipo de lente que foi utilizado, foi tudo programado para aquilo. Porque a arte do cinema é a arte de enganar. Então, quando você tem uma pré-produção bem feita, uma produção bem feita, a pós-produção acaba vindo com uma cerejinha do bolo para justamente dar essa sensação do match perfeito. Então, quando as produções às vezes estão num processo ali muito rápido, tipo assim, vamos fazer e depois nós resolvemos isso na pós, é onde que eu acho que encontra esses desafios de falar, realmente, aquela cena ali não ficou tão legal, não. E sendo um artista brasileiro, como é ter essa convivência com o mercado internacional? Assim, para mim é muito gratificante, porque eu sei de onde que eu vim, eu sei, assim, toda a minha história, e eu sei que parece ser um sonho impossível. Hoje eu falo para as pessoas que eu mesmo às vezes me pergunto, gente, como é que eu vim parar aqui? De repente vi aquele no começo do ano um monte de matéria falando, nossa, animador brasileiro faz parte da equipe de Wicked indicada ao Oscar. E aí eu fiquei me questionando muito isso, né? Como é que eu cheguei aqui? Claro que eu sei também, teve todas as minhas batalhas, toda a minha perseverança de fazer esse sonho acontecer, mas eu sinto também que o brasileiro, ele tem muito talento. O brasileiro como um todo, ele abraça, ele tem, assim, aquela força de vontade que eu sinto que é muito maior do que o que eu vejo ali um pouquinho dos artistas lá fora. Pelo menos os artistas americanos que eu tenho mais contato em si. E muita gente até me questionou, por exemplo, na época no final do ano, quando começou o boom do Oscar, nossa, seu nome tá muito na mídia, né?
por que seu nome tá tão na mídia e de outros artistas, que inclusive tinha cargos superiores ao seu, não tá na mídia? Eu falei assim, porque eu sou brasileiro. E porque, para nós brasileiros, tipo, eu sou 1 em 10 que conseguiu chegar onde que eu tô hoje. Enquanto, tipo assim, sei lá, tem 100 mil americanos. Então, na indústria, enquanto nós brasileiros somos poucos. Então, acaba que a gente acaba sendo notado mais. E existe essa questão do brasileiro também. Pelo menos lá fora é o que eu sinto, tipo assim, valorizar o brasileiro, né? Então, quando eu tô lá fora enquanto que o brasileiro, parece que já é família. Tem todo esse calor brasileiro, esse calor humano. E incentivar a arte. Pelo menos ali em LA, eu tenho muito contato com outros artistas brasileiros. E eu vejo o quanto que cada um se incentiva e dá essa vontade, esse gás, né? Para continuar correndo atrás dos sonhos, fazer esse diferencial. E o brasileiro é o que eu acredito. Tem muito talento aqui e que não é aproveitado. E essa possibilidade de visibilidade com o Oscar, o que ela pôde contribuir na sua carreira artística? O que trouxe a mais? Né? Porque sempre, quando a gente é premiado ou tem um cargo de destaque, a gente abre portas que antes tinham mais dificuldade de serem abertas, ou descobre novas, né, que a gente ainda não tinha percebido. O Oscar trouxe para você isso? Assim, o Oscar, para mim, ele trouxe maior visibilidade, claro. De repente, acordei num dia, meu Instagram já tinha subido de seguidores, assim, de forma bem rápida, e eu até fiquei, assim, surpreso com isso. Tive muita gente querendo me entrevistar, querendo saber um pouco da minha história, da minha carreira. Então, o Oscar em si, ele me ajudou nesse sentido de visibilidade. E, principal, assim, o que eu mais gosto é de saber que a minha história possa servir de inspiração para outros brasileiros, para outros artistas, deles poderem acreditar que também pode chegar onde que eu tô hoje, né? E hoje o Oscar me trouxe isso. Assim, continuo trabalhando em outros projetos, continuo na mesma empresa que eu estava anteriormente. Mas claro que quando eu posto hoje que eu vou fazer determinado projeto, acabo que eu ganho um pouco mais de visibilidade, um cuidado maior, ou então as pessoas acabam vendo aquele projeto, nossa, o Romualdo está envolvido em tal projeto. Então, realmente, o projeto é um projeto grande, um projeto interessante, é um projeto, vamos investir. Dá mais credibilidade. Mais credibilidade, justamente. Então, o que eu sinto é isso. Eu comecei a ter um pouco mais de visibilidade e credibilidade no meu trabalho como um todo, como profissional. E várias pessoas vindo até mim me pedindo ajuda, assim, tipo assim, um feedback. Você pode ver meu trabalho? Como é que você chegou? Tipo assim, você pode me ajudar, me dar dicas ou coisa assim? E poder retribuir dessa forma para as pessoas, com conselho, criticando o trabalho deles de forma, tipo assim, não criticando mais para falar mal, mas aquela crítica apontando, construtiva, né? Apontando Exato. É muito gratificante para mim. Porque eu cheguei onde eu cheguei por conta disso também, de outros artistas na época do meu mestrado, que me incentivaram, que me serviram de inspiração e que me mostraram o caminho. E hoje eu poder mostrar esse caminho para outras pessoas e mostrar que é possível sim, é bem gostoso esse sentimento. Se você tivesse hoje um jovem que tem intenção de trabalhar na área de cinema, de animação, modelagem, todas essas áreas que envolvem a cinematografia que você está, qual seria o conselho? Qual seria um caminho que você fala assim, olha, acredito que a partir da minha experiência, porque cada um é cada um, né? Em cada lugar é cada lugar. A partir da minha experiência, eu te diria para traçar mais ou menos esse caminho aqui, que seria um direcionamento. Sim. O que eu costumo... muita gente me faz essa pergunta de maneira mais aberta, vamos dizer assim. Eu falo para as pessoas que, primeiramente, acreditar que é possível. Já deixo bem claro, é um caminho difícil, mas não é impossível. E procurar, principalmente, conhecer outros artistas, o trabalho de outros artistas e se mostrar presente. Vamos supor, fiz um trabalho, posta seu trabalho. Seu trabalho foi simplesinho, foi uma bola pulando na tela. Posta seu trabalho. Valorize o seu trabalho, porque foi seu trabalho, você sabe o quanto que seu trabalho tem valor. Então, se valorize primeiro, valorize o seu trabalho. E peça feedbacks. Peça feedbacks para você melhorar. Talvez naquele dia você postou uma bola pulando de uma forma, mas daqui 2, 3 semanas, 2 meses depois que você receber um feedback positivo, você vai aprender que talvez aquela bola poderia pular de outra forma que vai chamar mais a atenção.
Começa a ser notado dessa forma. Mandar mensagem para os artistas, eu recebi esse feedback na época do mestrado. Entra na página do IMDb das grandes produções, vai saber que outros artistas trabalharam nos projetos, procura o LinkedIn deles, manda mensagem para eles. Você pode ver meu trabalho? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para chegar onde você chegou? Procura ser notado dessa forma, porque a partir do momento que você demonstra interesse de querer mostrar seu trabalho que você quer melhorar, as pessoas começam a te dar mais valor. Porque se eu ver um trabalho e vi que aquele artista, ele quis melhorar o trabalho dele, eu sei que é um artista que tá, tipo assim, dando a cara a tapa. Tem visão. Exatamente, tem visão, tem um propósito, tem perseverança igual eu tive. Então, se lá no futuro eu precisar de um animador para um projeto meu, porque hoje eu tô trilhando a minha carreira mais pra direção, né? Então vai chegar num determinado momento Você precisa de uma que eu equipe. vou precisar de uma equipe, que eu vou precisar de um animador, que talvez vai começar de baixo como eu comecei. E aí eu vou falar, nossa, aquele cara lá, realmente aquela pessoa tem um talento e ela se mostrou, assim, perseverante de querer crescer, querer melhorar. Por que eu não vou dar uma chance pra ela? A gente chama no Brasil de sangue no olho, né? Ele tem sangue no olho. Então, assim, e de maneira geral, o que eu costumo falar para as pessoas também procure saber qual que é o software que os estúdios estão usando, procurar saber. Claro que eu entendo porque que a universidade ficava no meu pé, foca numa coisa só. Mas é porque eu sempre tive essa visão mais de direção, de liderança, de querer entender o todo, né? Mas se você saber uma ferramenta específica e dominar aquela ferramenta, você não precisa ter curso lá fora, você precisa ser bom. E quando você prova que você é bom, as oportunidades começam a aparecer. Então, procura saber qual que é o software que os estudos estão usando, quais são as ferramentas que eles estão planejando usar, o que está tendência no mercado, que isso vai ser um grande diferencial. E um dos outros conselhos que eu costumo deixar bem claro para as pessoas é inglês. Inglês hoje é a ferramenta de comunicação, pelo menos nessa minha área. Se você não saber inglês, você não vai conseguir se comunicar lá fora. Então, se você tem a pretensão de trabalhar, seja independentemente se for um estúdio lá na Europa, a língua hoje é o inglês. Então, o inglês ele é essencial. Então, eu sempre incentivo as pessoas a colocar o inglês aí na ponta da língua para conseguir se virar. E fora também que muitos dos cursos, workshops, né, que tem online e tudo mais, os melhores materiais hoje ainda são em inglês. Então, acho que isso é essencial. E agora uma pergunta polêmica. A Marvel. Como é que você está vendo os filmes da Marvel agora? Logicamente, aqueles que você tenha feito, mas agora, nessa última leva de filmes, o que você acha sobre? Dentro, logicamente, da nossa área, que a gente está falando de animação, né? Você está vendo coisas inusitadas? Falou assim, nossa, desse aqui é uma pegada legal, mas aquele ali, nossa, aquele ali podia melhorar um pouco. É porque é do mercado, né, que você tem mais conhecimento. Assim, o mercado hoje, ele está saturado com super-heróis, né? Então, teve uma demanda muito grande nos últimos anos, muito do mesmo. Então, e muito conteúdo de uma vez. Então, eu acho que a Disney e a Marvel, eles conseguiram perceber isso, que a saturação de conteúdos, de você não dar tempo para aquele produto respirar, começou a atrapalhar. Então, começou a ter muito comparativo. A produção compara com outra produção, aquilo, assim, assado e tal. Não acho que isso teve um processo prejudicial. E o que eu sinto é que hoje eles estão tomando um pouco mais de cuidado nesse sentido. Eles, de fato, estão levando produções para frente que, de fato, eles acreditam naquele potencial, naquela história. E eles estão percebendo que precisa ter efeitos bem feitos. Para não ser criticados, para não virar meme na internet. Então, ter todo esse cuidado especial com as produções. E eu acho que a maior prova disso é o mais recente Thunderbolts, que foi o que eu trabalhei, que é um filme que está sendo considerado um dos melhores nessa nova geração, assim, que finalmente a Marvel acordou ou percebeu o fato de como é que vai lidar daqui para frente, como é que vai ser os projetos daqui para frente. Eu não consigo entrar em detalhes, assim, de quais vão ser os outros projetos ou coisa assim, porque eu normalmente sei só os projetos que eu estou trabalhando. E claro que tem os contatos de confidencialidade e tal, mas quando eu trabalho nos projetos, eu trabalho naquelas cenas em si. Às vezes eu não conheço o filme como um todo. Eu tenho noção do filme, do que vai ser o filme, mas eu não sei o projeto como um todo. Então depende de projeto para projeto. Então eu acho que os próprios estúdios, a própria DC agora também com Superman, tá querendo ter uma pegada diferente, querendo entender o que o público quer,
respeitar a vontade do público, para dar o que o público realmente quer assistir. Então, acho que eles estão tendo esse cuidado especial daqui pra frente, de deixar esse mundo dos super-heróis descansar um pouquinho e não meter o pé pelas mãos, vamos dizer assim. Ótimo. E agora, com a inteligência artificial, você vê alguma interação, alguma possibilidade ou não de cocriação, né? Porque aí a gente pode pensar que talvez não seja necessários atores, ou a própria animação, essa animação feita por IA. O que você acha desse cenário? Assim, a IA, eu falo pra todo mundo que eu paro pra pensar igual a revolução das máquinas lá no século XX, mais ou menos, né? Que teve toda aquela polêmica. Nossa, as máquinas vão substituir os humanos. Né? Mas não, os humanos aprenderam a viver junto com as máquinas. E o que eu vejo, pelo menos na minha área, é que a IA é mais ou menos esse mesmo sentimento. Se os artistas eles não aprenderem a trabalhar com a IA e fazer da IA a seu favor, eles vão ser artistas que vão ser cortados do mercado. Porque não é todo mundo que é um James Cameron da vida, que é um Guilherme Del Toro da vida, que tem um potencial, um contato e a capacidade de dar a cara a tapa e falar, vou fazer um filme totalmente sem IA e que vai render milhões. E o estúdio vai investir milhões. Porque é dinheiro envolvido. Tem toda essa parte econômica envolvida, política envolvida. Então a IA, ela já veio para ficar. Não só no mundo da arte, eu acho que em todas as profissões vão precisar se reinventar nesse processo e entender como é essa IA, de que forma eu posso usar essa IA a meu favor. E hoje o que eu consigo te falar é que os grandes projetos, os grandes estudos já estão usando IA. E um dos requisitos, às vezes, para um determinado projeto é eu saber alguma ferramenta de IA. E de que forma eu vou usar aquela IA a meu favor. Então, os estúdios, sim, já estão usando a inteligência artificial para as produções. E eu preciso aprender. Eu preciso entender como é que funciona e eu preciso colocar ela para trabalhar para mim, não o contrário. Então, o meu conselho hoje para as pessoas é fiquem atentos, assim, a que tipo de ferramenta de IA que vai ser bom para o seu negócio, que vai ser bom para o seu projeto, que tipo de ferramenta que os estúdios estão querendo utilizar, estão propostos, de fato vão utilizar daqui para frente. Claro que está tendo várias polêmicas envolvendo questão de direitos autorais, porque a IA em si, ela não é apenas eu pegar um aplicativozinho, ir lá e pedir para o ChatGPT fazer uma imagem baseada num filme da Disney, da Pixar, do estúdio Ghibli, né? Não é só isso. Então, existem várias ferramentas, inclusive programação de IA, novas profissões estão surgindo, para você aprender a facilitar esse processo criativo. Então, já tem projetos, por exemplo, que eu crio a câmera num ambiente do 3D, eu dou vida para aquele movimento de câmera em si, eu já sei como é que vai ser, eu dou uma silhueta do que eu quero que seja no background, eu já descrevo como é que vai ser aquele movimento, eu já dou o movimento de câmera, eu já tenho o design do personagem feito, às vezes já a animação básica do personagem feito, e aí eu aplico uma programação simples de IA para falar assim, faça a junção desses elementos juntos. E a partir daquele momento, eu só vou corrigir detalhezinhos ali e tudo mais para fazer e conseguir o resultado final que eu queria. Talvez de maneira, o que demoraria, sei lá, 4, 5 semanas para ser feito, eu consegui em 5 dias. Então, a IA ela já é algo assim, que não tem como fugir. E não tem também como fugir, porque a expressividade e a criatividade vêm daquele animador, Exatamente, né? Exatamente, vem da mente humana. Ele dá diretriz pra IA, né? Igual Exatamente. Você falou. Você não sabe qual o cenário, você não sabe qual que é o personagem, você não sabe o storyboard, não adianta. Por enquanto tem uma mente por trás, exato. Então, como é que facilita esse processo de até mesmo para testar, igual você falou, é muito caro fazer esse e depois ter que refazer. Vamos testar? Funciona. Então agora a gente pode prosseguir, né? Então, exatamente. É mais um... Facilita o processo criativo. É ótimo. Na tecnologia e no cinema a gente tem de um tudo, né? Exatamente. E eu queria que você deixasse uma mensagem. Quem está te assistindo, quem vê os filmes e quer se inspirar com você, uma mensagem para essas pessoas que estão ouvindo aqui a gente, vendo também. E depois deixar seus contatos, para quem quer ir lá ver as suas redes, ter contato a alguns profissionais que querem contato, por favor. O que eu posso dizer para as pessoas é, primeiramente, assim, para o Brasil como um todo, né, continuar valorizando a arte. A arte, ela
ela dá vida, ela traz vida. Eu acho que a gente acabou de passar por uma pandemia e que a arte foi a principal ferramenta para a gente conseguir ficar juntos, unidos, para conseguir passar por todo esse processo difícil. Então, começar a entender que a arte, ela não é apenas um filme, ela é uma expressão. Então, valorizar esses artistas é muito importante. E que o brasileiro, ele tem muito artista, tem muito talento e que merece ser visto. E que o Brasil hoje, ele está começando a ter uma visibilidade muito grande lá fora. A gente teve aí a honra de ganhar o primeiro Oscar esse ano. Então, o Brasil começou a ser notado pela sua arte, pela sua história, pela sua cultura. E eu acho isso muito importante. Então, assim, torço muito para que outros artistas, assim como eu, comecem a ter um reconhecimento e ser visto. E eu falo para as pessoas também, assim, nunca deixar de sonhar. Se tem um sonho, aquele sonho, por mais difícil, impossível que ele pareça, é o seu sonho. E só você sabe dele. E quando você começa a realizar ele, o gostinho, assim, de colher os frutos, não tem preço. É uma realização não apenas para mim, porque eu falo assim, hoje eu ver os olhos brilhados dos meus amigos, da minha família, com as minhas conquistas é muito gratificante. Então, não deixe de sonhar, vai ter muito obstáculo, vai ter muita pedra no caminho, mas se você saber trilhar, você vai conseguir chegar lá. Esse é o conselho que eu costumo dar para as pessoas. E sobre as redes sociais e tudo mais, meu Instagram é o @RomuAmaral. Romualdo Amaral, mas é só o Romu. Uhum. Que eu tô lá sempre. As pessoas também podem me mandar mensagem, podem me procurar. Qualquer sugestão, assim, dúvidas que tiver, quer conversar sobre esse meio, quer tirar dúvida a respeito de como é que a animação funciona, ou como é que faz pra ingressar nesse mercado. Ou da parte migratória. Tipo assim, como é que você foi parar nos Estados Unidos trabalhar? Conseguiu autorização de trabalho, essas coisas. Tô de coração aberto. A gente pode pedir um feedback, ou trocar ideia, ou conversar sobre super-heróis. Pode me chamar lá que eu estou à disposição. Acho que é isso. Ótimo. E para você que está assistindo nosso episódio, vê que tem gente muito boa, né? Aqui em Uberlândia e para o mundo. Sempre esteja aqui com a gente no nosso podcast Culture-se. Eu espero você no nosso próximo episódio. Até lá!